Vamos aí continuar o nosso resumo aí da Lei 8.112, agora com o título 3. Lembrando aqui que o título 3 é um título bem extenso, cheio de detalhezinhos, mas ele trata dos direitos e das vantagens. Em um capítulo, ele é dividido em capítulos, né? São 8 capítulos no total, sendo que o primeiro ele vai falar do vencimento e da remuneração. Bom, vencimento. Isso aqui vai estar, o vencimento está lá no artigo 40 e a remuneração no artigo 41. O vencimento é a remuneração do cargo, é o valor, né, pago pelos desempenhos das atividades do cargo estabelecida em lei para cada cargo. E a remuneração é o vencimento mais as vantagens que o cara percebe. Ou seja, o vencimento é aquele valor básico estabelecido lá na lei, e a remuneração é o vencimento acrescido das vantagens. As vantagens, elas são divididas em 3 tipos de vantagens, né, que no capítulo 2 já isso aqui é no capítulo 1, já no capítulo 2 ele vai falar apenas das vantagens e as vantagens elas são de 2 tipos, né? Ela tem caráter indenizatório, que são as indenizações, elas têm caráter de gratificação e adicional. Indenização, elas são 3 tipos, 4 tipos, aliás. As indenizações podem ser ajuda de custo, as indenizações podem ser auxílio, ou melhor, botar na ordem que está na norma, diárias, pode ser auxílio, transporte e pode ser auxílio, moradia. Ajuda de custo e auxílio moradia, vamos dizer que eles têm um caráter familiar, né? Caráter familiar. Ou seja, se uma das pessoas que residem, né, naquele grupo familiar já percebe essa vantagem, né, esse tipo de indenização, ajuda de custo ou auxílio moradia, não é justificado o pagamento para o outro membro da família que esteja dentro das situações que a lei prevê ajuda de custo e auxílio moradia. Por enquanto estamos falando aqui dos caráteres delas. Agora já a diária e o transporte são de caráter pessoal. Agora, quando é pago a ajuda de custo? Ajuda de custo, vamos chamar de AC, para a gente poder abreviar. AC, ajuda de custo.
ela vai ser paga quando houver mudança permanente de sede a interesse da administração. Ou seja, é interessante para a administração pegar um servidor que resida no Rio de Janeiro e mandar, por exemplo, para Volta Redonda. Ele faz jus à ajuda de custo para se mudar do Rio para Volta Redonda. Agora, digamos que essa mudança não seja permanente, seja transitória durante um tempo, um determinado período de tempo. Aí, no caso, o cara faz jus às diárias. A diária vamos chamar de prestação. Isso aqui, lembrando, gente, é um resumo, não é a leitura no pé da letra da lei, mas sim as ideias contidas em cada uma. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco, vamos fazer uma leitura rápida nessa parte da lei, assim, só em alguns pontos, só para a gente poder ter uns flashes. Mas a prestação temporária fora de sua sede, sempre no interesse da administração. Lembrando que a mudança de sede permanente a interesse da administração, ajuda de custo, se o marido, né, se o cônjuge ou se a esposa já percebe, ela tem caráter familiar, ela não vai ser pago aos dois funcionários públicos, né, marido e mulher. Não, se um já percebe, o outro automaticamente não tem direito, não faz jus do direito. Já a diária não. A diária, se o marido e a esposa forem os dois designados a prestar os seus serviços temporariamente fora de sua sede, ainda que no mesmo município, no mesmo local, cada um vai fazer jus às suas diárias. Ela tem caráter pessoal. Agora, auxílio de transporte, vamos chamar de AT. O auxílio de transporte é aquele cara que usa o próprio carro, o próprio veículo de locomoção, meio de locomoção, como diz na norma, né, para desempenhar as funções do seu cargo. Não é o cara que pega o carro e vai para o trabalho, né, para o local de trabalho, e sim para o cara que usa meio próprio de locomoção para desempenho das atividades inerentes ao cargo. E a última, que é o auxílio moradia, vamos chamar de AM. O auxílio moradia nada mais é do que o cara que mudou de sede, chegando lá ele vai alugar um imóvel e ou então vai residir numa empresa, num tipo de hospedagem que seja de uma rede hoteleira, uma empresa hoteleira, e vai comprovar perante a administração essa despesa e vai ter um ressarcimento, vai ser indenizado pela despesa que teve com o aluguel de imóveis. Vamos botar assim, ressarcimento de despesas
com aluguel e ou, né, hospedagem em rede hoteleira. Lembrando que da mesma forma que o ajuda de custo, isso aqui também tem caráter familiar. Se um dos dois, né, se um dos integrantes da família já reside em imóvel funcional, ou seja, imóvel da própria união, ou se já percebem o auxílio moradia, o outro, na mesma situação, indo para aquela sede, para aquele município, para aquela região, não vai fazer jus ao auxílio moradia. Vamos dar uma lida, só para a gente poder ver o que a lei vai falar a respeito disso. Lembrando que esse momento agora a gente está resumindo, né, o que nós entendemos da lei, nós não estamos fazendo a leitura, mas em alguns momentos nós somos obrigados a ver a lei para poder autenticar aquilo que nós pensamos. O artigo 40 e 41 fala do vencimento da remuneração, sendo vencimento a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. A remuneração já é esse valor fixado em lei, vencimento, mais as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. O 44, antes aqui no 42, lembrando que o 43 não aparece aqui, porque o artigo 43 foi revogado em sua totalidade. Eu não coloquei ele aqui, que é para não ficar entulhando aí a nossa tela. Bom, no artigo 42 ele impõe um limite. O limite é justamente a remuneração, né? É limitada a título de remuneração. Não receberá importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes pelos ministros de estados, congressistas nacionais e ministros do STF. Isso aqui foi o limite imposto pela lei na remuneração. E o parágrafo único: excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas no inciso de 2 a 7 do artigo 61. O artigo 61 fala sobre uma forma de vantagem que nós vamos verificar. Ela tem um caráter de gratificação e adicionais. No caso, a lei exclui daqui até aqui. Não, desculpa, não é até ali. A lei exclui até aqui. Esses daqui não estão presos ao limite, ao teto, né, que é a gratificação natalina, adicional pelos exercícios de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, outros relativos ao local ou à natureza de trabalho. Bom, vamos voltar lá para o capítulo 1, ou melhor, o capítulo 2, que fala das vantagens e os adicionais, né? Gratificações adicionais são os tipos de vantagem que nós temos. Nós já falamos agora sobre as indenizações, que são 4, ajuda de custo. A ajuda de custo destina-se a compensar despesas de instalação do servidor, que no interesse do servidor do serviço passar a ter exercício em nova sede. Mudança de domicílio em caráter permanente. Ele percebe a ajuda de custo
Lembrando que se a família do servidor, desculpa, passei direto, que correm por conta, a ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme dispuser, não podendo exceder a importância de 3 meses, e não será concedida ajuda de custo se o servidor se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Não será concedida ajuda de custo aquele servidor, não sendo da União, for nomeado para cargo em comissão ou mudança de domicílio. O parágrafo único, afastamento previsto nos incisos. Eu queria a parte que fala sobre o cônjuge. É vedado aqui, ó, o duplo pagamento da indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge companheiro que já detém a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Das diárias, o servidor que se afastar da sede em caráter eventual ou transitório, né, temporário por um determinado tempo, ele passará a fazer jus às diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação, locomoção urbana, conforme dispuser o regulamento. Lembrando que se ele retornar antes do prazo previsto para o término do seu afastamento, restituirá aquele valor recebido em excesso previsto no caput deste artigo. Bom, aqui estabelece o prazo de 5 dias para ele fazer essa devolução. A indenização de transporte está bem claro aqui no artigo 60, que será concedido ao servidor que realizar despesas com utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo. Usar um meio próprio, carro próprio, para executar as atribuições próprias do cargo. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrativo administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 mês após a comprovação daquela despesa. Ele é concedido, ao servidor que tem os seguintes requisitos, dentre eles que não tenha imóvel funcional para uso pelo servidor, imóvel da União, o cônjuge ou companheiro já não esteja ocupando o imóvel funcional, aquele caráter familiar que eu digo para vocês, se um dos dois já recebe essa ajuda de custo, auxílio moradia, o outro não vai perceber. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, prominente comprador, cessionário ou propinente, ou seja, esteja adquirindo um imóvel, incluída a hipótese do lote edificado sem averbação da construção nos 12 meses que antecedam a sua nomeação para aquele local, para aquela região limítrofe, ou para o município em questão. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor já receba o auxílio moradia. Aqui no caso ele já estendeu, além do cônjuge, já para filho, outra pessoa qualquer, mesmo que não tenha nem afinidade consanguínea ou de parentesco, que resida com o servidor, já receba tal gratificação, é cortada dele também, ele não tem esse direito. O servidor que tenha mudado de local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo direção e assessoramento superiores, DAS, níveis 4 e 5, e de natureza especial de ministro de Estado ou equivalente, ou seja, ele perde nessas hipóteses daqui, ele perde o auxílio moradia. No capítulo 3, ele vai começar a falar das férias. Ou melhor, nós pulamos toda a parte da gratificação. Embora nós já tenhamos dado uma lida singela,
né, e rápida aqui, nós vamos dar uma olhada mais a fundo agora, depois de uma pausa. Nós vamos dar uma olhada na seção 2 aqui do título 3 do capítulo 2. Vamos dar uma paradinha agora.